Oi, por favor, eu queria falar com o Hector Sadi Tacos. Oi, Hector. Nós, estudantes do curso de Serviço Social da Faculdade Bagose, gostaríamos de convidar você para uma reunião que nós estamos fazendo agora no Zoom, pelo Zoom, a respeito da Igreja Católica e a formação das primeiras escolas de serviço social na América Latina, que a gente achou meio confuso aquele seu vídeo. Então, eu vou te enviar um link aí para você assistir com a gente, tá? Tá bom, então. Bom, então eu gostaria de dizer ao professor Hector Saditacos que na profissionalização do curso de Serviço Social na América Latina, tanto na parte colonizada pelos espanhóis, quanto na parte colonizada pela colônia portuguesa, a história é ela mesma. Ela tem unidade, ela se repete, porém ela é sincronizada de acordo com a realidade de cada país, né? E, na verdade, ele fala em um momento lá que os estudantes do curso de serviço social não sabem, mas nós sabemos sim a história do serviço social na América Latina devido ao vasto material que existe sobre o assunto, né? E dizer que a profissionalização do curso de serviço social, ela surge de uma peça teatral chamada Luta de Classes. No papel principal, nós temos o proletariado, representado pelos operários, e a burguesia, representada pelo Estado. E, claro, com a participação mais que especial da Igreja Católica. Então, brincadeiras à parte, né? Vivendo a Revolução Industrial, em 1920, o Chile ele passa por profundas mudanças na economia e nas relações entre as classes sociais. O movimento operário ele era de definição socialista e tinha uma presença política bastante ativa, era organizado e consciente. Então, nesse contexto, Arthur Alessandri ele é eleito em 1920 e fica dividido entre as forças conservadoras e o movimento popular. Então, em 1921, ele cria e aprova no Senado o Código do Trabalho, que regulava as relações de trabalho, onde o Estado, aliado à burguesia, institucionalizava as reivindicações operárias com leis de previdência social, habitação, condições de trabalho, saúde pública, e surge daí a necessidade de um profissional para atuar no campo da assistência social. Então, essas ideias reformistas de Arthur Alessandri, elas incomodaram bastante e ele foi retirado do poder por militares, iniciando aí uma verdadeira saga de entrar e sair do poder. Então, o doutor Alejandro Del Rio, ele viaja à Bélgica, ele conhece as escolas de serviço social de lá e quando ele volta, ele funda em 1925, Hector, a primeira escola de serviço social na América Latina, em meio à combatividade operária, às dificuldades fiscais, a crise na produção de salitre, que era o principal produto de exportação chilena, né? Aí, em resposta, é fundada em 1929 a escola Elvira Mate de Cruchaga. Então, a origem das primeiras escolas de serviço social, tanto a chilena quanto as de outros países, elas são de estratégia política, representada pelo Estado, e religiosa, representada pela Igreja, né, que está sempre presente, desde os tempos remotos, como a principal promotora das obras de caridade, né, e controlando aí corações e mentes da sociedade através de ideologias e doutrinas. Então, era assim, era uma fórmula mágica da paz, era como criar um campo, um centro católico com agentes sociais para tratar das mudanças sofridas pela sociedade chilena. Essa escola ela foi fundada por Miguel Cruchaga Tocornal, ele era um homem público e opositor direto de Arthur Alessandri. Ele conseguiu levantar recursos estatais para fundar essa escola, que ficou aos cuidados das senhoritas Rebeca e Adriana Izquierdo, não direito, né? E aí surge uma dúvida. Por que fundar outra escola? Por que não melhorar a primeira? E quais eram os interesses, né, por trás disso tudo? Então, era muito simples. A escola
Elvira, ela era como um trampolim. Na verdade, o serviço social era um trampolim para a Igreja Católica. É assim, a chance de ela recuperar o prestígio perdido, né, e assumir o papel de condutora moral da sociedade novamente, com aquele caráter assistencialista, né, para lidar com a questão social que vinha aí com o capitalismo, onde se comercializava a força de trabalho. Diferente, a Escola Del Rio, ela atendia os interesses da profissão médica, e o assistente social ele era visto como um subprofissional. E já a Escola Elvira, ela cobriu esse amplo espaço da questão social, né? Porém, surgia daí a necessidade também de aliar essa base de caridade cristã com conhecimentos técnicos, né? Mas, assim, ao fim de tudo, as duas escolas, elas tinham como base doutrinária o serviço social de influência europeia, que trouxe, assim, uma oportunidade de diversificar a profissão. As ex-alunas que participaram, que se formaram por essa escola, pela Elvira, elas participavam da Associação de Visitadoras, eles chamavam Visitadoras Sociais no Chile, né? Daí a Junta Nacional nomeou a Rebeca e a Adriana Izquierdo para chefia, alguma chefia católica, né? E sobre o papel da igreja na formação profissional, assim, fica muito claro a dimensão continental, que a igreja ela era o único poder na face da terra, assim, que tinha como estimular direta e indiretamente essas escolas, né? Sobre a formação mesmo do assistente social, haviam várias regras para você entrar para fazer o curso, para ingressar no curso, né? Então, algumas delas seria ter entre 21 e 35 anos, ter atestado médico de boa saúde, uma recomendação paroquial, você devia ter boas notas em ciências humanas, apresentar um resumo da sua própria história, da sua vida, e, claro, pertencer à classe dominante, porque eram selecionadas, na maioria das vezes, apenas as damas da sociedade, né? Então, o curso ele tinha uma duração de 3 anos e alternava entre aulas práticas e teóricas, aí compreendia religião, psicologia, sociologia, anatomia e fisiologia, higiene pública e privada. E, então, a ênfase do curso de serviço social, ela era na área da saúde, devido aos diversos problemas de salubridade, né? E as consequências do capitalismo na economia e na sociedade. Agora eu passo a fala para a nossa colega, a Leila. Então, a partir daí, a primeira escola do serviço social no Brasil foi fundada em 1936, em São Paulo, na Avenida Paulista. Nasceu no Centro de Estudos de Ação Social, o CEAS, com a finalidade de discutir a questão social dentro da doutrina católica, onde a igreja direciona as pessoas para a Bélgica para se especializarem e retornarem ao Brasil com ensinamentos e experiências para o curso do serviço social de fora, né, com a influência norte-americana. Assim, voltando para desenvolver ações sociais dentro da doutrina e ações missionárias, com a demanda mais o profissionalismo, né, exigente e mais qualificado, não só religiosa. A igreja, então, direciona as pessoas para a Bélgica, né, e assim elas voltam mais especializadas e retornam ao Brasil com a sua experiência, trazendo, né, uma bagagem mais qualificada. Os assistentes sociais se preocupavam com o mercado de trabalho e sua formação técnica, né? Sabe-se que muitas vezes que a influência da igreja igreja, energia de forma de poder, usando o espírito humano e as divindades para conquistar o assistente social e apoiar o seu terreno na sociedade. Fundou-se a primeira escola de serviço social no Rio de Janeiro, que, como na Avenida Paulista, entrava em confronto junto com a igreja para defender o povo de influências e a
a ser base da sociedade. E no Brasil e Chile, apesar das diferenças, a profissão do assistente social vem de um auxílio belga e surge para responder às questões sociais e particular, a presença de movimento operário e popular, e estimulando assim o crescimento da religião cristã sobre as classes dominantes. Agora eu passo a palavra para Priscila. Eu vou falar um pouco sobre o surgimento do serviço social no Brasil, que ele é, na verdade, inexplicável, sem levar em conta a decisiva participação da Igreja numa política social mais abrangente. A profissão de serviço social no Brasil tem um movimento das classes sociais também, das mudanças ocorridas no Estado e das estratégias concretas desenvolvidas pela Igreja Católica. No Brasil, ao longo dos anos 20, a Igreja Católica revigorou a sua ação para responder aos efeitos de uma crescente perda hegemônia na sociedade civil e no Estado, promovendo um vasto movimento de cariz espiritual que procurava lançar profundas raízes da política e da economia. Em 1930, produziu-se no país a chamada Revolução de 30, a partir da qual o movimento católico iniciava pouco antes e encontrou um novo espaço para sua intervenção. Então, ainda assim, em 1930, entra Getúlio Vargas, assumindo a liderança de uma luta cuja bandeira principal era a liquidação dos poderes oligárquicos e a criação das bases para enriquecimento de um nítido poder burguês industrial. Estimulou o desenvolvimento industrial, principando que beneficiou a indústria nacional também. Vantagens obtidas pela Igreja nessa época resultou de uma complexa intervenção com o governo de Vargas, e conhecido nele um aliado impecável, porque na verdade Vargas se aliou à Igreja por conta da influência que a Igreja tinha dentro da sociedade, Então, para ele era mais fácil ele ter já alguém que tivesse o comando naquela época, Porque a Igreja falava era como se fosse uma ordem. Então, para Vargas, essa forma foi a mais fácil de entrar na sociedade. Então, é isso, e agora eu passo para a Aline. No meu texto, ele fala sobre o surgimento das escolas no Rio de Janeiro e o surgimento das escolas no Peru. No vídeo, o Hector diz, no minuto 24 e 8 segundos, ele diz que no Brasil a igreja tem apenas algumas influências na determinação da atuação do serviço social. Mas essa informação ela é fake, pois, como as meninas já disseram, no Brasil, a primeira escola de serviço social, ela surge completamente ligada ao vínculo católico. O vínculo católico, ele era a sua principal base. A origem da profissão, ela é ligada à ação social da igreja. E não foi como foi dito no vídeo, que no vídeo diz que foi um processo parecido com o Chile. Não foi um processo parecido com o Chile, porque no Chile o surgimento foi impulsionado pelo Estado, já no Brasil foi impulsionado pela Igreja Católica. Outra notícia fake é no minuto 24 e 31 segundos, onde ele diz que a igreja não foi contra Vargas. É uma notícia fake porque a Igreja Católica e Getúlio Vargas, o seu governo, deixou bem claro que eles andavam juntos. A Igreja Católica tinha grande influência. E como a Priscila falou, quando Getúlio Vargas chegou no poder, ele percebeu que ele teria uma grande aliada com a Igreja Católica para a manutenção do seu governo. Então, Getúlio Vargas ele se aproveitou do instrumento da dominação da religião, se aproveitou da fé das pessoas para manter o espírito cristão. E assim, a Igreja Católica e o Estado eles procuravam andar sempre juntos. Outra informação fake, eu não lembro exatamente em que minuto do vídeo, mas ele diz que o surgimento da escola ele conta lá uma história que ela não condiz com o que está dizendo no texto. Na verdade, o surgimento da escola de serviço social no Peru aconteceu em meio a diversos conflitos militares na década de 20. Ela surgiu em 1937 e não em 1932, como ele disse no vídeo. Surgiu com a Lei 8.530 no governo de General Benavides.
A Kelly vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a intenção era tomar consciência de que a repressão e a violência não bastariam para acalmar os ânimos do povo. O surgimento era ligado ao Ministério da Saúde Pública, mas o fruto das crises econômicas que o mundo vivenciava afetou diretamente o país, que tinha sua economia baseada em recursos externos que foram cesados com os períodos da crise, desempregando mineradores, camponeses, entre outros. Essa é a verdadeira história. Foi tudo questão de conflitos militares, questões políticas pelo Estado, e não como foi citado no vídeo. Não foi uma relação entre o Peru e a Europa, e não foi um processo de troca. Não foi diretamente uma iniciativa das esposas dos industriais. Aqui ele vai falar um pouco mais sobre isso. Então, vendo o vídeo que o professor Hector Saditakos falou, surgiu algumas dúvidas, algumas contradições logo no final do vídeo, no 28, ali nos 28 minutos do segundo tempo. Ele fala que a iniciativa do surgimento dessa escola foi através das esposas dos grandes industriais da época. E outra coisa que ele fala também é em relação ao corpo docente dessa escola, quem iria dar as aulas, quem iria formar as futuras assistentes sociais dessa escola. A data também, ele fala que é 1932 e é 1937. E outra coisa que o professor fala também, que gerou bastante conflito em mim, é quando ele diz que as primeiras formandas do serviço social da época eram as próprias esposas dos industriais, porque elas teriam acesso direto às fábricas, não precisava ter hora e teriam horários livres. Mas, assim, a criação da ESP foi em 1937, tinha um projeto, né, no mínimo 3 projetos. Um veio de Cristine Epitini, na condição de presidente internacional da Juventude Feminina e da Ação Católica. Do outro lado, o médico Venceslau Molina, e finalmente aquele que vinha com ideias de organizar e de trazer segurança social ao país, que era o doutor Edgar Rebalgiati. Então, Rebalgiati vinha com a ideia, ele dizia assim, que se tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério do Seguro Operário demandariam pessoas apropriadas para desempenhar melhor as funções estatais. Já a Epitini, com o seu interesse, como o interesse dela era um pouco estranho, mas alinhava ao que a igreja pedia na época. E, por sua vez, Molina defendia a formação dos assistentes sociais no interior de uma concepção que promovia a saúde por via da educação. Molina entendia que os assistentes sociais poderiam estimular as crianças a terem sentimento tanto na família, no social, no cívico. Também com o jeitinho delicado do assistente social, ela ia fazer a ponte entre patrão e empregado. Aí esse projeto chegou nos ouvidos da esposa do presidente da República, que era a senhora Francisca Benevides, uma dama da sociedade voltada à igreja, onde fazia várias caridades, que começou a tornar possível esse projeto. Aí surgiu o interesse para a criação da escola. Aí ela teve o aval de Maria do Rosário, presidente do setor feminino da Ação Católica, que teve uma indicação na UCIS. Tiveram a participação da Armin Ortiz, uma delegada peruana, que assistiu à Conferência Internacional do Serviço Social em Bruxelas. Mas a direção da escola foi dada a Luíse Georis. A direção da escola foi dada a Luizinho, que desempenhou seu papel bem importante na escola de Elvira Matos de Cruchaga. Claro que que a Luíse, ela teve, né, esse poder de estar fazendo parte dessa escola, porque a primeira dama pegou o projeto para ela, né?
E só foi aprovado rápido porque a primeira-dama estava ali alinhada e desempenhando para que isso acontecesse. Então, aí foi fundada a escola no governo de Benevides. E essa escola, o que acontece? Ela foi surgir, onde a função dela seria tanto para o Estado, tanto para a igreja. Mas os governantes acharam melhor que o desempenho da escola que o desempenho da escola fosse feita somente pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha mais experiência, o modelo a estrutura acadêmica, foi uma forma deles acharem melhor entregar nas mãos católicas, porque eles eram mais aptos a isso. Aí a Igreja Católica tinha bastante reconhecimento, tinha testemunho de uma boa formação em outras escolas, tanto na escola peruana. O que acontece? A função da ESP resultou na estreita relação entre Estado e Igreja Católica, que em outros aspectos coincidiram na elaboração de uma política de centro de movimento popular. O primeiro conselho patronal era Damas da Sociedade, administrado pelas Damas da Sociedade, inclusive a Francisca Benevides e outras damas da sociedade. A formação desses profissionais tinha prestígio, era escolhido os melhores profissionais, pessoas que tinham um bom currículo universitário, onde teria todo o respaldo recebido pela ESP, e no meio da burguesia, elas viviam no meio da burguesia da época. Esses profissionais, eles assumiriam a preparação desses estudantes com serenidade e vigor. Com isso, esses docentes vinham de famílias estruturadas, vinculadas ao poder político e econômico, e só com o passar do tempo isso foi mudando. Então, quem ele selecionava para estudar nessas escolas? Ele selecionava aquelas moças, filhas, né, dos burgueses, riquinhas lá, que estava lá, não estava fazendo muito, não tinha muito o que fazer. Aí elas iam fazer isso porque, como diz antigamente, o serviço social era um dom, não era uma opção. A pessoa tinha que ter um dom para exercer essa função. E no ponto de vista deles, eles perceberam que essas pessoas tinham dom e iam para essa escola. Aí, o serviço social de inspiração católica foi favorecido à imagem das classes dominantes, e o tempo comprometido e elas tinham que ter um tempo de comprometimento, de repreensão dada na medida em que o assistente social atuava como porta-voz do bem, a justiça social e do amor ao próximo. Esses profissionais não estavam apenas direto com a população, mas também em contato com a primeira-dama Francisca Benevides, que de um lado a Igreja Católica acompanhava os fiéis ativistas, também ensaiava novas formas de atuação, intervindo nas políticas implantadas pelo Estado, complementava assim as tarefas que ela mesma dinamizava. Para os primeiros profissionais, a opção do serviço social era algo ligado à vocação. Também visualizavam um apostolado, mediante a qual se punha uma prática convicção religiosa em busca de uma estância que se refere à salvação religiosa. Tratava-se, pois, de um compromisso no qual as motivações econômicas tinham um caráter dominante. Assim, enquadrado o serviço social, forjou uma força de trabalho plenamente disponível, que não exigia equivalência entre as atividades realizadas e a remuneração salarial. No caso, as primeiras assistentes sociais formadas não dependiam do salário de assistente para sobreviver, abrindo mão dos seus próprios interesses quanto às exigências dos seus empregadores. Com o passar do tempo, mesmo mudando os materiais que se montou esse esquema,
de atuação, as características se manteve vigente na profissão. Bem possível que mais de um caso se manteve o valor do serviço social, embora a medida sustentou a plena disponibilidade. Podemos dizer que esta colocação provoca resistência, mas não podemos ignorar que os traços permanentes dos anos iniciais da profissão tenha impregnado significativamente marcas na sua evolução. É isso aí. Ok.